Na mansão do conde, ele comenta que hoje é um dia pacífico no condado. A empregada entrega uma carta de Julian, o irmão mais novo do prota. A carta revela que Julian se graduou como o segundo melhor de sua classe, com uma das maiores pontuações, e recebeu a honra de poder trabalhar na capital. No entanto, ele pretende voltar para casa e ficar até receber a carta de nomeação oficial. Essa notícia emociona profundamente o conde e a baronesa, que caem em lágrimas de alegria. O Baer informa que os itens enviados por Lloyd de Aspa chegaram, consistindo em vários tipos de itens. A baronesa observa que são todos itens caros e luxuosos, pega um colar e sugere ao conde que podem vender tudo a um bom preço para os nobres vaidosos. O conde, olhando para os itens, sorri e concorda, dizendo que vão vender tudo a um bom preço. Ele reflete que a baronesa parece um pouco estranha, mas ainda assim, ele se considera um homem muito feliz. Enquanto caminham pelo condado, as pessoas os saúdam calorosamente. Eles encontram um grupo de orcs, e o conde também os saúda. Um dos orcs, apaixonado, encara alguém chamado Greg, que retribui o olhar. Os dois esbarram um no outro de propósito, o que preocupa o conde e a baronesa. No entanto, eles apenas se encaram. Greg agarra o peitoral do orc e o empurra. O conde se assusta, mas os dois continuam se encarando. O orc levanta o pé, mas, para a surpresa de todos, ele se agacha e desafia Greg para uma batalha de breadance. O conde suspira, pensando que, embora sejam um pouco estranhos, eles são bons colegas. Ele reflete que o país é pacífico e ele está feliz com isso. É um pouco estranho, mas não de uma maneira ruim. Mesmo assim, ele acredita que não há ninguém mais feliz do que ele no mundo. O conde ouve que Lloyd retornou, trazendo mais itens caros, mas sem calças. Ele pensa que Lloyd é o mais estranho de todos, um filho peculiar, mas ainda assim, ele está feliz. O conde diz que ficaria ainda mais feliz quando Proto o chamasse de pai em vez de conde e pergunta por que Lloyd não está vestindo roupas. Lloyd responde que tem muitas roupas em casa. Voltamos ao Palácio Magentano, onde o capitão relata tudo o que aconteceu em Aspa. A rainha pergunta se foi Lloyd quem liderou a negociação, e, relutante, o capitão confirma. A rainha percebe que o prota pediu ao capitão para ocultar sua participação na negociação. Ela pergunta o que é necessário para que as pessoas tenham uma vida confortável e responde a si mesma, dizendo que é preciso trabalhar com aqueles que são competentes até os ossos se partirem, até que seus ossos se tornem pó. O capitão concorda, mas em seu coração, ele diz a Lloyd para se considerar um defunto. A rainha admite que não esperava que as negociações fossem bem-sucedidas. Afinal, Aspa ainda é um inimigo de longa data, e para que os dois reinos tenham um relacionamento de benefícios mútuos, é necessário criar uma relação cheia de confiança. Vemos Serajad chegando ao condado fronteira, determinada a encontrar Lloyd. Ela morde os lábios e promete que definitivamente vai pegá-lo. O conde está cuidando do jardim quando alguém aparece atrás dele. É Serajad, que se apresenta e diz que está ali por causa de Lloyd, pois só consegue dormir com ele por perto. O conde fica surpreso com essa revelação. Nesse momento, Lloyd está dormindo. Ele abre os olhos e percebe que está em um lugar estranho. Sente a temperatura aumentar e vê um monte de fogo ganhar forma humana dentro das chamas. Alguém chama Lloyd pelo nome de sua vida passada. O prota engole seco e diz que isso só pode ser um sonho, mas se pergunta por que parece tão real. O homem nas chamas se apresenta como aquele que vê através da essência de tudo, o regente do fogo do inferno, o rei do inferno, Icarus. Lloyd, despreocupado, comenta que ele deve ser bem poderoso. Icarus sorri e pergunta por que Lloyd não está assustado, apesar de sua aparência, e se ele acha que tudo isso é um sonho. Lloyd responde que, independentemente de ser um sonho ou não acredita que Icarus esteja ali para prejudicá-lo, já que o rei demônio até se apresentou para ele. Isso anima Icarus, que diz gostar de Lloyd, pois ele se encaixa bem no perfil do inferno. Raízes emergem da terra, e o rei declara que o prota irá para o inferno com ele, onde usará seu talento a seu bel prazer. Lloyd luta contra os ramos, mas o sistema aparece e pede a Icarus para não assustar tanto Lloyd. O rei demônio responde que isso não é nada demais, mas o sistema avisa que pode fazer pior.
Icarus, então, sugere que joguem dentro das regras e desaparece. Lloyd acorda todo suado, percebendo que seu rosto parece estar queimando, e se pergunta se aquilo não era um sonho. Ele é interrompido por alguém batendo a porta. É Javier, que pergunta por que Lloyd está tão suado e avisa que ele tem um convidado de longe. Lloyd se pergunta quem é, mas logo percebe de quem se trata. Enquanto caminham, Javier pergunta se Lloyd não quer saber quem é o visitante, mas Lloyd responde que não, pois já sabe que é Serajard, que veio porque conhece a qualidade de sua canção de ninar. Na sala, Serajard pede a Lloyd para gravar sua canção de ninar em um aparelho mágico, pois essa é a única razão de sua visita. O conde, observando a cena, sente-se um pouco feliz e triste ao mesmo tempo por ser apenas isso. Lloyd pergunta se ela quer a gravação de graça, e Serajard responde que vai pagar. No entanto, Lloyd diz que já tem muito dinheiro e coloca um contrato na mesa, dizendo que ela só precisa assinar para obter o que deseja. Javier fica pasmo ao ver que o prota já havia preparado um contrato com antecedência. O contrato estipula que Serajard terá que servir no condado fronteira por 5 anos. Indignada, ela diz que isso é ridículo. Lloyd responde que, se ela não quiser assinar, pode ir embora. Com raiva, Serajard dá um soco na cara de Lloyd e vai embora. Lá fora, ela só consegue pensar que Lloyd é a pessoa mais vil, desprezível e desleal que já conheceu, mas se pergunta se não seria melhor se tornar uma mestre da espada, mesmo que isso signifique assinar aquele contrato para que seu pai finalmente a reconheça. Quando se dá conta, está perdida no meio da floresta. Tentando encontrar uma trilha, ela se depara com alguém, o irmão mais novo de Lloyd, Julian. Ela se pergunta quem poderia ser em um lugar como aquele. Ao olhar para ele, pensa que ele parece frágil e fraco, como um herbívoro que poderia ser devorado a qualquer instante. De repente, Julian assume uma expressão confiante. Vemos alguns homens tentando remover uma pedra do caminho. Julian se aproxima e oferece ajuda. Quando tira a camisa, seu corpo musculoso aparece, deixando todos admirados, incluindo Serajard, que os espiona à distância. Ela diz que agora ele parece um coelho bombado. Eles tentam empurrar, mas a pedra não se mexe. A Serajard pensa que se ele está voltando da capital, então ele só deve ser o irmão mais novo do Lloyd, mas ele parece muito diferente do prota. Fica observando ele tentando empurrar a pedra. Ele fala que não vai dar e terão que cavar na área ao redor com uma pá, pois não tem nada que uma pá não resolva. A Serajard interrompe eles e diz que pode ajudar, pega sua espada e fala que vai limpar isso para eles. Quando ela passa pelo Julian, flores se formam ao redor deles e ele viu a luz, aquela luz. Ela está pensando em ajudar aqui apenas para conseguir mais vantagem na sua negociação com o Lloyd. Ela deixou em pedaços a montanha inteira, deixando o caminho livre para eles passarem. O Julian agradece e pergunta quem é ela, e a Serajard responde que é a princesa de Apa e atualmente está hospedada na propriedade dos Fronteiras. Mais uma vez o Julian viu a luz. A empregada está vindo do mercado, ela se depara com o orc e saúda ele, mas o orc ignora ela, enquanto se afasta dela o orc morde os lábios de tristeza. Vemos no passado o orc chamando a empregada. Ele pergunta se ela ama o Greg. E ela diz sim e ainda acrescenta que o Greg é a pessoa mais importante para ela nesse mundo. Isso faz o orc tremer, se lembra de quando Greg estava dando em cima de outra mulher, os seus amigos rindo dele e diz para si que esse é um amor que nunca funcionaria em primeiro lugar, então não tem por que machucar ela dizendo coisas desnecessárias e apenas vai embora, deixando ela confusa, como se o destino não quisesse ver os dois juntos. No presente, ela se questiona, o que foi aquilo? O Greg pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela chama ele de irmão e pergunta, o que aconteceria se uma mulher humana amasse um orc guerreiro? Ele fala que a família dele ia quebrar as pernas dela, mas para por um instante se lembra de quando o orc lutou com ele por causa da empregada e dá um sorriso, como alguém que acabou de entender tudo. O conde está muito emocionado, não consegue segurar as lágrimas. Ele não acredita que seus filhos cresceram tanto e como são tão bem-sucedidos. Lloyd diz que o conde bebeu demais. A Serajard diz para si que entende o conde. Afinal, seu filho mais velho é um diplomata e o seu filho mais novo é um dos mais talentosos do reino.
E se lembra de quando Samarcande disse para ela mostrar do que é capaz, casando com um homem ou se tornando um mestre da espada. Isso entristece ela ao ponto de fazê-la chorar. Ela se levanta da mesa e diz que vai se retirar primeiro. Lloyd pergunta quando eles irão negociar de novo e ela fala para ele esquecer sobre isso e sai da sala. No meio da noite, Lloyd está vigiando alguém pela janela. É a Serajar que decidiu ir embora, mas o Julian aparece e os dois conversam alguma coisa. Lloyd concentra os seus olhos neles. A Serajar fica vermelha, isso faz Lloyd dar um sorriso macabro, pois encontrou uma grande oportunidade inesperada. O Julian pergunta onde ela está indo a essas horas da noite e meio corado. Ele pergunta se ela está pensando em deixar o estado fronteira. Ela diz que não e estava apenas indo fazer uma caminhada, os dois ficam em silêncio. Lloyd, que estava observando tudo pela janela, é interrompido por Javier. Ele diz que está na hora da sua canção de ninar, mas o Lloyd não apareceu, por isso veio procurá-lo. Ele pergunta por que o Lloyd está com uma cara tão assustadora, enquanto vê um casal lindo apaixonado. O prota pergunta como ele sabe que eles estão apaixonados. Javier fala que já viu toneladas de pessoas que ficaram apaixonadas, especialmente mulheres, elas sempre olham para ele desse jeito. Lloyd diz para si que o Javier é realmente detestável em momentos assim, mas fala que será o cupido do amor do Julian. De volta para os apartamentos, vemos o Orc com o Greg. Ele pergunta se seu nome é Kuga. O Orc fala que não quer briga e também não quer mais nenhuma disputa com Greg, que dá sorriso, pega algo no seu bolso e joga para o Orc, que é atingido bem na cara. Ele diz para o Orc aparecer no local escrito na carta, pois não gosta de conclusões vagas. Kuga abre a carta, e após ler, ele fica puto. Ele garante que um guerreiro Orc nunca foge de uma luta, que ele começa. Vemos o pombinho apaixonado, pensando na sua cara metade, pensando em como ela é linda e rodeada de flores. Enquanto ele sonha com Serajar, o cupido do amor aparece e diz que isso é o que as pessoas chamam de amor. O Julian fala que é como se o Lloyd lesse a sua mente. Lloyd diz que não existe isso, apenas sentiu que fosse o caso e que vai gravar a sua melodia e dar para a princesa pela manhã. Quando isso acontecer, ela provavelmente vai voltar para o seu país. Vemos o Greg junto com os seus amigos. Os orcs aparecem e dizem que deveria ser supostamente um contra um e perguntam se ele é um covarde. Greg todo puto fica feliz que tenham vindo, diz que vão resolver esse relacionamento entre humanos e orcs agora. Uma Noa volta para o Lloyd andando, quando se depara com a Serajard, que dá outro soco na sua cara. Ela diz que foi por reflexo. Lloyd fala que o Julian será nomeado amanhã, então ele irá deixar esse lugar e isso faz o Julian pensar que talvez essa seja a última vez que verá a Serajard, que também está com o mesmo pensamento. Enquanto Lloyd bate os dedos de ansiedade, o Julian vai até a Serajard, que também sai do seu quarto. Lloyd está esperando esse encontro, enquanto bate os dedos de ansiedade e fuma um milho, pois ele é saudável. Voltamos ao Orc apaixonado, ele está no local combinado. O Julian já está de frente da porta da Serajard, que também está em frente de uma porta, enquanto o Orc também está em frente da sua amada, quando Greg e os seus amigos saem, até mesmo os outros orcs para cima do casal apaixonado. O conde abre a porta para encontrar a Serajard ajoelhada, a empregada está segurando o peitoral do Orc, o Greg fala que a partir de hoje será o primeiro dia deles como um casal, todos acabam festejando. Enquanto isso, a Serajard está pedindo ajoelhada a permissão do conde para ficar com Julian, missão cumprida, agora nem a rainha será capaz de fazer o que ela quiser com o Lloyd. Somos levados para um castelo que parece mal assombrado. Esse é o castelo do ancião mago negro Targa. A rainha manda iniciarem um ataque total, as tropas jogam várias flechas no castelo, os magos do castelo saem para contra-atacar e uma luta de espadas se inicia. Aparece um monstro gigante que faz os soldados recuarem. Fogo não tem efeito nele, então a rainha manda todos recuarem. Quando os soldados já estão fora do castelo, notam que falta alguém. A rainha ainda está lá dentro e ela está prestes a encarar um monstro de vários olhos, ativa sua mana na espada e joga no gigante, que é cortado, ele começa a vazar um tipo de gás venenoso. A rainha reconhece que esse veneno não vai afetá-la, já que ela treinou o seu corpo para se habituar ao veneno. Ela sai, deixando o corpo do monstro no chão sem vida.
abre a porta e encontra o mago chamado Targa. Sem conversa, ela separa a cabeça do corpo dele e acabou. As pessoas que estavam tentando uma rebelião contra o reino foram eliminadas. Mas ela sente uma dor de cabeça e se pergunta o que acabou de acontecer, e quando olhamos mais de perto vemos que tem algo errado com o olho esquerdo dela. Voltamos para o Condado Fronteira, mais especificamente para o casamento do Julian e da Serajad. Os dois parecem felizes, o conde parece mais feliz ainda, o Baer derrama algumas lágrimas. Eu estou sentindo um clima, esse orc e essa elfa. Enquanto isso, Lloyd está com a sua cara habitual. Javier pergunta se o Lloyd não quer ir para casa, porque com essa cara ele vai estragar uma ocasião alegre, e fala que não entende, já que o Lloyd disse que isso impediria que a rainha usasse ele como um escravo. Lloyd manda ele pensar com cuidado, pois agora ele é alguém importante em ambos os países. Enquanto é um cidadão de Magentano, ele também é da família de Samarkand, mesmo que Samarkand lhe odeie. Ele não é idiota e ele provavelmente percebeu isso quando Lloyd estava atacando a Mieca da Areia. Isso significa que o Samarkand ainda quer que o Lloyd se junte a ele, ou seja, se a rainha tentar usar o Lloyd como um escravo, ele apenas vai se esgueirar para Samarkand ficar com ele. Javier fala que entendeu agora e pede para o Lloyd ir para casa, porque a cara dele não está favorável. Lloyd pensa que, embora não possa desafiar a rainha ainda, ele já ganhou o poder para usar seus relacionamentos com Samarkand como uma moeda poderosa de troca. O Samarkand está assistindo à cerimônia de casamento e inclusive derramou uma lágrima. A empregada diz para Serajad jogar o buquê com toda a força, ela acaba levando muito ao pé da letra. O buquê sai voando pela cidade, até que alguém pega ele, é o dragão que se pergunta de onde ele veio. Enquanto os noivos saem, Lloyd diz para si que no romance, Serajad falece enquanto protegia Samarkand da rebelião. Ele pensa que esse sentimento de salvar as pessoas é ótimo, mesmo que não lhe dê nenhum dinheiro. O sistema fala que ele salvou mais uma vida de um final infeliz. O número de destinos que ele salvou são de mais de 23 milhões de pessoas, por isso, Lloyd vai receber o direito de usar a poderosa visão do mundo. O sistema explica que essa habilidade permite que o Lloyd use o poder de rank mais alto por 30 segundos, mas em troca terá que renunciar a todo o apoio que o mensageiro lhe dá. Isso significa que todas as habilidades, invocações e o spoiler final não poderão mais ser usados. Lloyd é interrompido pelo capitão, que diz que graças a ele que Magentano e o reino de Apa chegaram em um contrato de paz recentemente, se desculpa por menosprezar o Lloyd em seus pensamentos. O prota fala que ele pode lhe menosprezar à vontade, porque ele é um materialista e muito snob, mas o capitão diz que é inútil esconder, já que a rainha já sabe do ocorrido e o motivo dele estar aqui como oficial também é para chamar o Lloyd para a capital. Voltamos para eles na carruagem, logo chegam no caminho da sala real e vemos o Lloyd de joelhos com essa expressão que eu não sei explicar. A rainha fala que está muito feliz pelo prota vir aqui sem nenhuma pausa, e se ele tivesse ignorado seu chamado, talvez ele avançasse contra o condado do Lloyd devido a um coração partido. Ela lhe pergunta se ele provavelmente escaparia para Apa se ela fizesse isso. Ela diz que pensar nisso lhe faz sentir tão sozinha e de coração partido. Lloyd fala que o que ela quer dizer é: não vamos cruzar nenhuma linha, vamos continuar juntos sem problema. Ok, ele fala que não se atreveria a ignorar o chamado da rainha, pensa que ela vai pegar leve com ele, caso ele jogue as cartas certas e negocie. Ela levanta e diz que tem algo para mostrar no pátio do palácio. Lloyd está pasmo porque está de frente a enormes ossos de dragão. A rainha diz que descobriu isso enquanto subjugava os magos negros. Lloyd pensa que isso é mencionado no romance, pode-se fazer várias ferramentas mágicas a partir de ossos de dragões. A rainha fala que quer mostrar o quão poderoso o reino de Magentano é, por isso manda o Lloyd fazer um grande jardim atrás do castelo e colocar uma estátua dela feita com os ossos de dragão, porque a derrota de um dragão feita pelo seu reino será um novo símbolo de Magentano. Lloyd diz para si que está na hora de usar as suas habilidades de vida social e agradece pela rainha lhe dar essa oferta como prova de seus agradecimentos. Ele diz que não vai cobrar pela construção dessa vez. A rainha pergunta se tem mais alguma coisa que Lloyd quer. Ele confessa que como recompensa dessa tarefa ele quer imunidade de trabalho por 10 anos. A rainha fica puta com esse pedido. Lloyd percebe que se meteu em uma corda bamba, mas para fugir disso ele diz que se ela acha isso demais, então pede um osso da cauda do dragão e o assunto estará encerrado.
Ela soca o Lloyd e diz que agora que o golpeou se sente generosa, então diz para ele pegar o osso da cauda e substituir com alguma coisa. Lloyd está feliz, pensando que conseguiu um trabalho com uma recompensa generosa e não vai ser explorado, mas não quer trabalhar. Um figurante entra na sala e pergunta se aquele cara era o Lloyd e diz que ele é o especialista em design de jardins Visconde Norte. Enquanto eles trabalham, o Norte diz para si que o Lloyd é apenas uma criança, se pergunta se um garoto como ele é um artesão. Fala para si que nasceu como um plebeu e trabalhou por mais de 30 anos e lentamente aprimorou as suas habilidades e reputações, diferente do Lloyd que já nasceu como um nobre. Ele fala que vai trabalhar com o Prota, que fica chocado e diz que é apenas uma criança que deu sorte, mas não tem muito conhecimento ou experiência, então não pode considerar trabalhar junto com o Norte e fala que vai simplesmente aprender com o Norte até porque será uma honra. O Norte admirado diz que até que o Lloyd sabe das coisas. No dia seguinte, eles estão construindo a planta do jardim. Lloyd então pergunta se é possível fazer todos os detalhes de uma área em um dia. O Norte diz que sim. Lloyd de novo pergunta se é possível fazer os detalhes da outra área em um dia e de novo Lord diz que sim. Fala que vai começar com a topografia e manda o Lloyd sair do seu caminho. Lloyd diz que manterá isso em mente enquanto o Norte sai dizendo que é um gênio. Lloyd vai andando, sobe na sua cama e com sua cara macabra ele diz que é preciso estar sempre atento à sua volta para encontrar coisas grátis, porque graças ao trabalho duro de alguém como Nord, alguém como ele consegue ter diversão e ainda ganhar dinheiro. Cai a noite no Palácio de Magentano, no pátio do palácio onde os guardas estão guardando os ossos do dragão que acende os olhos e diz que ele como Targa não desistiu e terá sua vingança sobre a rainha Alicia Magentano. O dia recomeça com o Visconde Norte pedindo para o Lloyd imaginar um estado de natureza tranquila. Ele diz que nesse estado há ordem e belezas não vistas e ele todo entusiasmado pergunta por que o Prota acha que os humanos anseiam pelo poder dos deuses. Ele mesmo se responde dizendo que é apenas porque os deuses têm a habilidade de criar. Enquanto isso, Lloyd apenas pensa consigo mesmo que esse velhote realmente ama o que faz e esse tipo de pessoa incrível é o tipo que o Prota mais ama se aproveitar. O velhote fala que está indo se encontrar com as outras pessoas envolvidas na construção e já que o Lloyd não tem muito conhecimento, ele deve apenas ficar de fora da reunião. Lloyd se curva e diz que está muito envergonhado de si mesmo e vai trabalhar duro para ser alguém que mereça um assento na reunião, enquanto o velhote vai embora todo feliz e até dançando. Lloyd apenas dá um sorriso e fala que não vai ficar aqui de braços cruzados e invoca todos os dos seus bichinhos e grita que eles vão jogar. O hamster e o castor se encaram. Lloyd manda o hamster usar o relâmpago no castor, que finge que foi atingido por um raio, enquanto Javier está correndo assustado em direção ao Lloyd, que não para de brincar com os seus bichinhos. Ele festeja e pensa que é muito divertido ganhar dinheiro sem trabalhar na custa de alguém que ama trabalhar, mas o Javier atrapalha a sua brincadeira e diz a ele que a rainha está aqui. Lloyd fica surpreso com a notícia, mas apenas monta uma mesa, coloca uma pilha de papéis nela e coloca uma pose de alguém que está pensando muito. A rainha encontra ele com a pose e ele finge estar surpreso dela estar aí. Lloyd se ajoelha dando as boas-vindas a ela, mas como a rainha não é boba nem nada, pergunta se ele está apenas brincando ao invés de trabalhar e se ele acha que o Visconde Norte é um idiota. Lloyd começa a suar e se pergunta se o Visconde Norte contou que ele está a procrastinar. Vemos alguns momentos antes, quando o Visconde Norte estava falando com a rainha. Ele diz que deu várias ideias de como deveriam ser criadas a estátua do dragão, que é feita de ossos, a estátua da rainha no meio do jardim e o barco feito para apreciar o esplendor de tudo isso. Entretanto, graças à diferença de nível da água entre o ponto inicial e o fim, a velocidade do barco seria muito rápida. Ele fala que não tem nenhuma solução para isso agora. A rainha pergunta se ele quer abolir a ideia, mas ele diz não, porque o jovem conhecido como Lloyd Fronteira propôs uma solução que era criar uma parada antes do ponto inicial e instalar uma porta de válvula no fim dessa parada. Pois, uma vez que o barco esteja dentro, eles fechariam a porta de válvula traseira e desceriam o nível da água, removendo a água. Fariam a mesma coisa, mas só que na porta de válvula da frente. O Conde Norte fala que esse foi apenas um dos problemas que o Lloyd resolveu e toda vez que ele resolvia um problema, ele sempre dizia que é apenas um tolo ignorante que está apenas pensando alto.
O conde diz que Lloyd resolveu todos os problemas com um conhecimento e talento abundantes, mas passou todos os créditos para o conde Nord, que diz que Lloyd desistiu de seus desejos para ficar brincando, enquanto obtém lucros e está se esforçando para ajudar na construção. Ele acrescenta ainda que Lloyd é um modelo a se seguir de pessoa competente. Enquanto isso, Lloyd se pergunta que tipo de desculpa deveria dar para a rainha, mas ela apenas manda ele levantar a cabeça e abaixar a bunda antes que ela chute e diz que está muito satisfeita com o que o Lloyd fez e é para ele continuar com o bom trabalho. Lloyd olha quase sem entender nada, enquanto a rainha vai embora, com uma cara macabra, diz para o Javier que a rainha não percebeu as suas brincadeiras. O outono se passou e o inverno cobriu tudo com neve, mas a construção do enorme jardim continuou sem número fim. Lloyd também estava descansando, ele brincou o máximo que pôde, já que não sabia quando poderia brincar assim novamente. Então a primavera veio, o jardim estava completo, com um destaque magnífico, os ossos do dragão e a estátua da rainha. E para comemorar o fim dessas construções, a rainha fez uma festa. Ela está sentada no seu trono, enquanto os outros nobres a elogiam. Lloyd está apenas comendo, enquanto pensa que a razão da rainha querer fazer um grande jardim era para mostrar que o reino de Magentano está cheio de materiais e dinheiro ao público, fazendo com que os países vizinhos se curvem perante ela. Ele olha de lado e pergunta por que o Javier não está comendo nada. Ele responde que está apenas pensando que o Lloyd é realmente azarado. O prota fica todo puto, mas o Javier fala que não é isso que ele quis dizer. Ele lembra que toda vez que tem um banquete após o Lloyd a fazer alguma coisa, um incidente sempre toma o local e se isso acontecer de novo, então só vai confirmar que o Lloyd é realmente azarado. Quando o Lloyd está prestes a lhe responder, algo chama a atenção de todos na festa, a cabeça do osso do dragão cai no chão. A rainha fica assustada e esse nem se fala. Lloyd fica se perguntando como a cabeça colapsou, se ele fez inúmeras simulações para isso não acontecer. Javier diz para o Lloyd se preparar para correr, enquanto olha no osso do dragão assustado, e uma hora começa a sair da cabeça do dragão, se alastrando por todo o reino. Descobrimos que quem está controlando o dragão é o cara que a rainha havia cortado a cabeça, antes da cabeça dele ser separada do corpo. Ele transferiu a sua alma para os ossos do dragão e agora voltou para completar a sua vingança e começa destruindo a estátua da rainha. Ela grita para todos fugirem, se não quiserem ir pro saco, e pensa consigo mesma que esse monstro possui mana suficiente para cobrir os céus e apenas mestre da espada ou além podem parar essa coisa. Mas com apenas o balançar de seus braços, o dragão faz a rainha e todos os presentes voarem para longe. O cara que está dentro do dragão diz que ainda não se acostumou com esse corpo, por isso não consegue se mover tão rápido, mas não importa, porque esses humanos são como formigas para ele. A rainha pensa que esse não é o tipo de monstro que ela pode derrotar com força bruta, então só tem uma solução. Ela começa a gritar o nome do Lloyd, chamando por ele, mas infelizmente para ela, Lloyd já está metendo o pé. Ela fica sem entender nada, mas ainda a solução, o Javier. Ela grita pelo Javier, mas de novo, infelizmente para ela, o Javier também está metendo o pé, junto do seu mestre. A rainha não quer acreditar no que vê. Os cidadãos sensatos estão apenas tentando salvar as suas vidas. Javier para e diz que se eles deixarem algo assim vivo, o condado do Pra eventualmente vai sofrer também, então ele precisa proteger o pote de ouro do Lloyd, que não para de correr, e diz para ele fazer o mesmo, mas o Javier apenas fala para ele continuar correndo, pois ele vai manter essa coisa aqui, mesmo se ele precisar dar a sua vida, enquanto Lloyd olha assustado. O dragão prepara um ataque e joga na rainha, que é jogada para longe, e quando o ataque está prestes a lhe atingir, o Javier cancela, usando um contra-ataque no dragão, salvando a rainha de ser atingida pelo ataque do monstro. Agora o Javier está encarando o dragão. Ele diz que os ataques do dragão não são precisos, mas ele pode morrer se for atingido por apenas um golpe, e utiliza uma nova habilidade no dragão, que diz para si que já se habituou com esse corpo e abre as asas, fazendo tudo ao seu redor voar para longe, e levanta voo, jogando um monte de bola de fogo no Javier e na rainha. Lloyd não ia ficar de fora, ele pega o castor e a partir do pássaro, ele joga ele. O castor fica gigante bem em cima do dragão, cai em cima dele, e o dragão não aguenta o peso dele,
e os dois começam a cair, enquanto Lloyd salva a rainha e o Javier. O dragão se pergunta o que era aquilo, porque o castor ficou pequeno no momento que caiu no chão. Lloyd grita que agora é a vez do pássaro, mas ele fica envergonhado e diz que todos estão vendo, mas o hamster encoraja ele, e ele começa a cagar em cima do dragão. A bosta toda cai em cima dele, e ele fica puto da vida. A rainha pergunta se o Lloyd tem um plano, mas ele diz que agora é tudo ou nada, porque ele vai oferecer essa coisa para alguém que é tão forte. Quanto isso, o Rei dos Dragões é mencionado na novel O Cavaleiro de Sangue de Ferro, que defende a Ordem dos Dragões e ama os humanos. Lloyd diz que um dragão-rei igual a ele não ficaria de braços cruzados vendo essa lagartixa zumbi fazendo um estrago por onde passa. Lloyd se lembra que o Rei Dragão fica em uma única área conhecida como Gapel. Então pergunta à rainha onde que ficava, mas ela fala que levaria um dia para chegar lá, mesmo se continuarem nessa velocidade. Isso foi como um balde de água fria para Lloyd, sem falar que o dragão estava prestes a alcançá-los. O pássaro é ágil e conseguiu se esquivar do ataque do dragão. Javier tenta atacar o dragão com uma explosão de aura, e o ataque até acerta ele, mas não surte nenhum efeito. Lloyd então pede a espada da rainha, chamando ela pelo nome, e ela fica chocada, mas entrepega a espada e decide atacar o dragão junto com Javier. Ele coloca uma cara dos quartos dos infernos que faz o dragão tremer. A rainha percebe isso, os dois jogam os seus ataques, mas infelizmente para eles, o dragão está se fortalecendo e os ataques não fazem nem consigas nele. A rainha puxa Lloyd e manda o Javier pegar a parte de cima dele. Sem entender nada, pergunta o que eles estão fazendo. O dragão está prestes a comer a cara dele, mas a rainha manda ele seguir as suas ordens, enquanto dá umas palmadas na bunda do Lloyd e manda ele gritar explosão de mana. Isso faz o Lloyd invocar uma das caras do seu arsenal de caras, que faz até mesmo o dragão ficar com medo, e ele para no meio do ar. A rainha fala que ele conseguiu e que a cara dele é muito útil, enquanto o Lloyd está em lágrimas, sem saber o que falar. O dragão reconhece Lloyd como aquele que curou o envenenamento da Magentano, que repeliu o seu exército de mastodontes e aquele que derrotou o Cavaleiro do Inferno, o humano das caras feias. Mas o dragão fica feliz, pois vai se vingar da rainha e do Lloyd ao mesmo tempo, e ele tem um plano para tribar a cara feia do Prota. A rainha continua dando uns tapas na bunda do Lloyd, mas a cara feia dele já não está funcionando mais, porque o dragão vendeu os olhos. O Prota até tenta cantar, mas o dragão também cobriu os ouvidos. Com isso, o Prota percebe que o seu plano de usar o Rei Dragão é uma falha completa e se pergunta se essa coisa não tem uma fraqueza. Ele se lembra da rainha dizendo para ele substituir o osso da cauda do dragão por alguma coisa. Então percebe que essa coisa pode ter sim uma fraqueza. Enquanto isso, o dragão está em êxtase. Ele diz que está se fortalecendo e ficando cada vez mais forte com o tempo, pois enquanto estiver desistindo da sua humanidade, ele vai se tornar um ser que transcende o natural. Com apenas um bater de asas, ele chega perto do Lloyd, mas o pássaro joga várias teias de aranha. Quando o dragão se solta, Lloyd e companhias desapareceram e aparecem bem em cima dele. Lloyd manda eles cortarem o quarto osso da cauda vindo da pelvis. Javier joga um ataque nele que faz o osso se rachar, e a rainha finaliza fazendo o osso se quebrar de vez. O dragão começa a cair. Um tempo atrás, na mansão do Conde Fronteira, o Javier fala para Lloyd colocar algumas roupas, porque a cara dele mais o que ele está vestindo é como se a sinergia e o desagrado fossem aumentados em mais de 10 vezes. Mas com uma cara feliz, pede desculpa por falar isso e pergunta quando Lloyd vai se dirigir à Condessa e ao Conde como pai e mãe. Lloyd contrai os lábios e pensa que é uma pergunta inesperada. Javier fala que mesmo que ele queira chamá-los de seus pais, ele não está qualificado para fazer isso, mas o Lloyd está e ainda assim chama o barão pelo seu título. Mais uma vez, o Javier pede desculpa por dizer algo desnecessário, enquanto Lloyd diz para si que o Javier perdeu os seus pais e ao mesmo tempo se lembra que ele também perdeu os seus. Então pergunta ao Javier se ele se lembra de como seus pais eram. Javier questiona se Lloyd está perguntando por que está curioso sobre eles, ao que Lloyd responde que sim, está curioso sobre eles. Voltamos no presente, quando o dragão está caindo a toda velocidade no chão, o hamster está bem em cima dele e aplica um chute no crânio do dragão.
A rainha e o Lloyd descem. O Prota ativa sua explosão de mana que passa longe do monstro. Então, Javier vai lá e ataca o dragão, enquanto o Lloyd começa a absorver a mana do bicho. O sistema diz que a habilidade de mana do Lloyd subiu de nível. A rainha vai também para ajudar o Javier. O osso até ganha uma rachadura. O dragão começa a gritar de dor, e parece que Lloyd e companhia vão vencer. O sistema até diz que uma nova opção de habilidade apareceu, chamada meio humano meio dragão. Ela apareceu porque o Lloyd absorveu muita mana do dragão, fazendo com que as qualidades do dragão sejam adicionadas no seu coração de mana. Os dragões que o Lloyd encontrar vão se interessar por ele. Enquanto os três estavam dando duro para derrotarem o dragão, Lloyd se lembra da conversa que teve com Javier, que diz que o Lloyd não parece ser do tipo com interesse nas outras pessoas. Lloyd diz que na verdade não sabe o porquê de estar curioso, afinal não é como se fossem amigos. Voltando ao presente, a cauda do dragão estava prestes a atingir Lloyd, mas Javier se coloca na frente, cospe um monte de sangue e é jogado para a água com o corpo todo quebrado. O dragão se liberta e começa a se montar todo, enquanto Lloyd ainda está em choque com o que aconteceu com Javier. A pata do dragão está prestes a pisá-lo, mas a rainha salva ele, só que o Lloyd ainda não voltou a si, porque a mana do Javier desapareceu completamente em um instante, e ele não tem habilidade de curar alguém disso. O dragão não vai esperar ele voltar a si. Enquanto isso, Javier está afundando, pensando que precisa reunir sua mana, expandi-la e bater um no outro, mas parece que é o seu fim. Mas ele continua lutando para salvar o Lloyd, que está sendo carregado pela rainha, porque ainda não conseguiu aceitar o fato de que a mana do Javier sumiu de repente. Ele diz para si que deveria ter usado seu CP para ver o spoiler final, reunir toneladas de RP e então ficar mais poderoso. Ele sabe que precisa salvá-lo, e com determinação nos olhos, diz que vai fazer isso. Então grita para a rainha deixar ele sair de suas costas. Enquanto Javier começa a afundar cada vez mais, é quando ele estende a sua mão, Lloyd está lá, também estendendo a sua. Os dois pegam na mão um do outro. Lloyd quer que o Javier absorva sua mana, então começa a passar através do contato. Enquanto isso, a rainha está enfrentando o dragão junto com os bichinhos do Prota. O hipopótamo ataca o dragão, fazendo com que o ataque dele não atinja a rainha, provocando uma grande explosão. E isso faz com que seja mais difícil Lloyd passar a sua mana, mas o Javier nota que algo está errado, pois a mana do Lloyd é diferente, é como se fosse algo sobrenatural, como se estivesse fora das regras desse mundo, ele não consegue controlar. Enquanto os bichinhos estão fazendo de tudo para deter o dragão, fazendo com que a cobra rosa seja perseguida pelo monstro, a rainha aproveita essa brecha para atacar, mas a dor de cabeça ataca ela nesse exato momento. O dragão ataca ela, fazendo-a voar para longe. O Javier está aí tentando achar um jeito de controlar a mana do Lloyd para sobreviver, e quando ele está prestes a desistir, ele vê a cara linda do Prota, e isso lhe dá forças. O sistema fala que depois do Javier ver a cara demoníaca do Lloyd, ele conseguiu entender o que é fora da casualidade. A rainha está caindo, segurando seu olho machucado, mas o pássaro consegue pegá-la a tempo. Os bichinhos estão quase sem saída dessa vez, e o dragão está preparando o ataque contra eles, enquanto o sistema está dizendo ao Lloyd que todas as células do corpo do Javier estão funcionando agora como um coração de mana, e ele cria asas, como se fosse um anjo. O dragão fica surpreso com isso, e os bichinhos ficam felizes com a aparição do Javier, que fica com um rosto que parece que roubou toda a beleza do mundo, e o Lloyd é o Lloyd. O dragão fica em choque, porque sequer viu o Javier chegar, ele joga o Prota no chão, prepara sua espada de mana, junto com sua beleza celestial, e corta o dragão em 1000 pedaços. Lloyd diz para si que o Javier conseguiu, ele se tornou o humano mais poderoso que foi mencionado no romance, o Grão-Mestre. Lloyd chama ele, eles ficam em silêncio por um instante, e com uma cara calma e serena, o Lloyd diz que a partir de agora ele estará responsável por todas as tarefas de corte, e essa é a cara de quem não está satisfeito, mas dá um sorriso sutil, e pensa que o Lloyd está de volta a si. Todos os bichinhos saltam no Lloyd, a rainha chega, e o sistema diz que o Lloyd salvou mais de 31 milhões de pessoas desde que ele veio a esse mundo. Mas o Javier interrompe ele e diz que ainda não acabou, pois os ossos de dragão não morrem,
e eles estão se movendo de novo. Mas o Lloyd diz para deixar eles reviverem, porque tem uma tonelada de lugares que pode colocar um bom uso nisso. O sistema mostra uma lista de coisas que podem ser dominadas pelo Lloyd, e ossos de dragões está incluída. O dragão começa a reviver, mas o prota apenas observa tudo com o seu olho, tentando dominar o bicho. O sistema diz que é uma parasita junto ao dragão, e ele está rejeitando a dominação de morto-vivo. Então pergunta se o Lloyd gostaria de expurgar a alma parasita. E é claro, ele aceita. De repente, a sua mente é transferida para dentro do esqueleto do dragão. Ele precisa derrotar o rei das magias negras, Targa, para obter o dragão de ossos. Quando Lloyd olha para trás, ele vê o cara que está possuindo o dragão. Ele é o Targa, a pessoa que a rainha cortou a cabeça. Ele diz que foi possuído pela mana amaldiçoada desde que nasceu e a sua própria mãe chamou ele de demônio. Continua contando a sua história triste, mas Lloyd chama ele e pergunta quem liga para sua história. Com a sua cara linda, ele soca a cara do Targa e o destrói em pedaços. O sistema fala que ele conseguiu purificar a alma parasita e o dragão de ossos agora está sob a dominação de morto-vivo. As palavras que Lloyd falar agora irão determinar o seu relacionamento com o dragão. Lloyd apenas diz, eu sou o seu pai. O dragão prepara um ataque, o Javier e a rainha se preparam, mas o dragão joga o ataque para cima e forma um coração. Parece que ele aceitou o Lloyd como pai. E como um bom pai, Lloyd vai lhe dar um nome. Por ele ser zumbi, uma existência amaldiçoada e um ser orgulhoso entre os dragões, o seu nome será Yongyong. O Javier e a rainha acharam um nome estúpido, até o sistema achou estúpido. Enquanto Lloyd está abraçando seu novo bichinho de estimação, a rainha está pensativa. Ela diz para si que o Javier agora é um grão-mestre, uma existência lendária que pode até mesmo cortar deuses. Já o dragão do Lloyd é algo que pode destruir uma nação inteira por conta própria. Então percebe que o Lloyd é um homem que pode destruir o mundo inteiro em apenas uma manhã. Com uma cara cabisbaixa, ela diz que ele está fora das suas mãos agora. No dia seguinte, na capital, a rainha está pedindo desculpa às pessoas pelas suas ações imprudentes e assume toda a responsabilidade. Quando tenta falar o motivo de não haver casualidades, Lloyd faz sinais para ela não mencionar ele. Ele até implora com a sua carinha de bebê, mas a rainha dá um sorriso e pensa que o ser humano mais poderoso do mundo, a pessoa com o sonho de ficar rico e viver uma vida no interior, uma pessoa estranha e grita para todo mundo que é tudo graças ao prota, Lloyd Fronteira. Automaticamente, toda a atenção cai sobre ele. A rainha até faz uma careta para ele, que está sem entender nada. Mais tarde, à noite, Lloyd está rindo porque a rainha prometeu pagar 2 milhões em ouro pelo trabalho de restauração. O Javier ao seu lado pergunta se ele agora é algo como um deus, mas logo diz que duvida, porque se ele fosse um deus não faria uma cara dessas. Então pergunta onde está o Lloyd Fronteira. Meio cabisbaixo, Lloyd diz que não sabe, pois quando acordou ele já estava nesse corpo. O Javier diz que está tudo bem e pede para ele cantar a canção de ninar. Lloyd meio confuso pergunta se ele vai acreditar mesmo em tudo o que ele disse e o Javier responde que o Lloyd faz uma cara estranha sem vergonha quando mente quando diz a verdade e faz uma cara como se estivesse vulnerável em algum lugar. Lloyd fica sem palavras. Eles são interrompidos pelas batidas da porta. É um homem barbudo. O Javier diz que não sente nenhuma mana dele, então não é algo vivo. O homem barbudo fala que é um dragão, o mensageiro de Anticos, a alma original do dragão de ossos que o prota derrotou, e ordena que o Lloyd vá ao inferno imediatamente e resgate a verdadeira alma de Anticos. Mas o Lloyd diz que não quer e começa a dormir. O barbudo chora e pede para o Lloyd ajudar. Ele diz que se ele ajudar, ele entrará nos membros do Rei Dragão. Isso faz o Lloyd levantar com a sua melhor cara. Ele diz que o barbudo é ótimo em fazer negócios. 5 horas antes, os trabalhadores estavam a limpar a bagunça deixada pelo dragão de ossos. Os homens estavam a colocar as suas almas no trabalho, junto com os seus corpos suados. O Conde Norte também dava tudo de si, enquanto Lloyd apenas descansava à custa do suor de todo mundo. Mas dessa vez a rainha pega ele.
Ele toma um susto e começa a culpar o Javier por estar bebendo água de cocô em vez de ficar de vigia, mas a rainha apenas dá um suspiro e manda os guardas saírem de perto. Diz para o Lloyd chegar mais perto, porque vai precisar sussurrar algo, mas por algum motivo ela não para de olhar na bunda do Lloyd e se lembra de quando bateu na bunda dele. A sensação ainda está tão impregnada na mente dela ao ponto da mão dela começar a tremer só de pensar nisso. Mas ela diz para si que precisa esquecer isso, porque se ela se tornar inimiga do Lloyd, o seu país pode ser destruído. Ela tem que resistir à vontade de espancar a bunda atraente do prota pelo bem da sua nação. Mas quando ela se deu conta, já havia dado um tapa na bunda dele sem perceber. Foi tão bom bater nessas banhas que ela não pôde resistir. Lloyd, sem entender, fala que vai aceitar a punição da rainha se fez alguma coisa errada, mas ela se ajoelha e pergunta onde o Lloyd guardou os ossos do dragão, porque causaria uma grande confusão se as pessoas a vissem. Lloyd responde que guardou em um local distante e seguro. A rainha diz que o dragão escuta o prota como um cachorro treinado, sem falar que ele tem um grão-mestre sobre o seu comando. Então pergunta se ele não está ciente de que tem a força mais poderosa do mundo. E ela continua encarando a bunda do Lloyd. O prota fala que entende a preocupação da rainha, mas diz que essas forças serão usadas apenas para proteger a paz e a estabilidade. A rainha então agradece e alguns momentos depois, no palácio, a rainha ainda está pensando no poder do Lloyd. Enquanto pensa que o Lloyd é muito mais poderoso do que parece, ela sente de novo a dor de cabeça e cai no chão. Essa dor de cabeça aparece porque ela foi envenenada num castelo onde ela cortou a cabeça do Targa e ela não consegue se desintoxicar. Nesse exato momento, Lloyd vê que o número de pessoas que ele já salvou está caindo e caiu de 31 milhões para 18 milhões. No castelo, a rainha está sofrendo com a dor de cabeça causada pelo veneno. E à medida que o veneno avança, ela só consegue pensar que o Lloyd é perigoso e deve ir pro saco imediatamente, porque ele pode ir atrás da sua vida. Mas no mesmo momento, ela diz que Lloyd não é esse tipo de pessoa e pega a sua espada e com uma cara dos quintos dos infernos ela vai até o quarto do Lloyd. Enquanto isso, Lloyd está se esforçando para ouvir a história do homem barbudo. Mas ele já ficou cheio de tanta história e diz que não está interessado na história dele, então pergunta os benefícios que ele vai ganhar por ajudar ele. O Javier já notou alguma coisa. É a rainha que está atrás da porta do Lloyd, pronta para passar a espada no prota. O homem barbudo diz que o Lloyd pode ganhar uma vida extra se aceitar ajudar. O Lloyd acha isso interessante, enquanto o Javier prepara sua espada. A rainha está com sangue no olho, pronta para passar a espada no Lloyd. O Javier está atento e quando ele abre a porta, não vê ninguém no corredor. Lloyd pergunta o que há de errado com ele. O Javier responde que não é nada, só está sensitivo demais. Enquanto isso, a rainha está escondida atrás de uma estátua, se perguntando o que raios estava pensando. Voltando para a negociação do Lloyd, ele pede um item mágico ao barbudo para ter uma garantia que possa fazê-lo sair do reino infernal e ele também quer que o homem barbudo faça um voto de alma. O homem fica surpreso pelo prota saber disso, mas acaba fazendo o voto da alma. Ele então desenha um portão na mão do Lloyd que vai fazer ele voltar ao mundo humano e quando ele quiser sair, ele deve pensar em alguém que ele conhece que o portal vai abrir perto dessa pessoa. Lloyd dá um sorriso de alegria e diz ao Javier para segui-lo. O homem abre o portal e essa é a cara de alguém que não quer ir pro inferno. Ele diz que é o inferno, então o Lloyd devia pelo menos pedir a sua opinião antes de mandá-lo ir junto, mas o prota não liga e diz que ele deve ir onde ele ordenar para ir e solta no portal. O Javier olha enquanto pensa que não está sendo pago o suficiente para esse tipo de trabalho. Mas no fim das contas, os dois soltam direto para o inferno. Nesse momento, todos os alarmes do inferno tocam e alertam todos os demônios. Um humano que se atreve a entrar no inferno. Todos os demônios já sabiam o que aconteceu entre esse humano e o cavaleiro do inferno e todos eles tiveram o mesmo pensamento. O grande cantor do inferno está aqui para dar o seu grande concerto. Em algum lugar no inferno, uma alma está fugindo, mas é pega e está prestes a ser comida. Mas alguém aparece, é o rei do inferno? Ele só quer apenas perguntar algo. O demônio fala que mesmo que ele seja o grande cantor, ele é apenas um humano. Só que ele não viu a pá vindo e levou bem na cara.
Só achei estranho a forma que ele caiu desmaiado. O outro demônio pergunta como ele ousa machucar o seu amigo. O Javier então diz que ele tem um bom coração por se preocupar com o seu amigo. O demônio tenta justificar, dizendo que é alguém com um mau coração, mas o Javier continua e diz que a sua mãe deve ter criado ele com muito amor. E isso foi como um balde de água fria para o demônio. Ele fica irritado, mas parece mais que está triste. Não consegue aguentar as lágrimas e começa a limpar e vai para cima do Javier. Até o Lloyd sente pena do demônio e diz para o Javier que ele devia sentir mais pena deles. Mas quando ele vê o demônio ao seu lado acordando, ele enche o Capitorin de cacete com a pá. Enquanto o Javier está consolando o demônio chorão, o verdadeiro demônio está massacrando outro demônio sem dor nem piedade. Depois de um tempo, o demônio espancado está falando que eles podem perguntar qualquer coisa. Ele vai falar tudo o que sabe e diz para si que o Prota está agindo de um jeito inesperado, como se o inferno não fosse nada. Isso faz ele respeitá-lo. Lloyd pergunta se isso é um smartphone. Ele responde que é o telefone espírito, mas não é possível saber alguma coisa sobre o inferno nele 40% de tudo. Na segunda pergunta, ele questiona: onde fica o castelo do inferno? Depois de um tempo, eles estão indo para o oeste. O demônio pergunta por que eles estão indo para o oeste se ele disse ao oeste. Lloyd fala que é porque ele mentiu e ele mete uma cara de felicidade pelo Lloyd descobrir que ele mentiu. E pergunta como o Prota vai resistir à alta temperatura do inferno e nesse momento o sistema diz que um título que lhe dá resistência a altas temperaturas foi ativado. Vemos o castelo do inferno, o pássaro sempre com uma cara de quem só quer passar o dia dormindo. Eles descem e vão em direção ao castelo. Esse demônio mentiroso diz que se apaixonou pelo Lloyd, mas eu estou sentindo que o clima está entre o demônio chorão e o Javier. Mas voltando ao castelo do Rei Demônio, os trabalhadores lá dentro ficam se perguntando quem são eles, porque além de entrarem no inferno, estão andando como se a casa fosse deles. Lloyd olha para eles com uma das suas caras que faz os demônios esquecerem que são demônios e se escondem de medo. O capitão da guarda do castelo do Rei Demônio aparece, mas rapidamente é derrotado. E quando eles abrem a porta da sala do Rei Demônio, o Prota percebe que aquilo que ele teve há muito tempo atrás não era um sonho e sim realidade. Inesperadamente, o Lloyd se curva e cumprimenta o Rei Demônio. Ele pergunta por que o Lloyd está aqui, pois está muito ocupado e com uma cara alegre. Lloyd pergunta se ele quer dar uma pausa no seu trabalho e isso faz o Rei Demônio parar de escrever, então pergunta o porquê dele estar perguntando o óbvio. Lloyd diz que é porque ele pode ajudar o Rei Demônio a realizar isso. Chegamos na parte infernal, literalmente, aqui o Prota já se sente em casa. Lloyd não tem jeito, vai dar aulas pro Rei Demônio. Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.